Olá, meu nome é Ivan Taveira, eu sou instrutor bíblico da Escola Bíblica Online e hoje nós vamos estudar um tema muito importante: Deus, o Espírito Santo. Bem, gente, muitas pessoas têm dúvidas se realmente o Espírito Santo é Deus. Alguns acreditam que o Espírito Santo é uma força ativa, é uma energia. Outros nem sequer acreditam que existe Espírito Santo, né? Nem sequer acreditam. Quando Paulo encontrou com os discípulos de João, Paulo perguntou se eles haviam sido batizados com o Espírito Santo. Eles disseram, nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. Então tem pessoas que são ignorantes com relação ao Espírito Santo, né? Pessoas que realmente não conhecem o Espírito Santo. E existem pessoas que acreditam no Espírito Santo, mas não têm uma noção exata de como o Espírito Santo atua nas nossas vidas. Então, esse é um tema muito importante, gente. Tanto para aquele que acredita que o Espírito Santo é Deus, como para aqueles que têm dúvidas, né, se é mesmo. Então, hoje nós vamos tratar desse assunto e buscarmos respostas na Palavra de Deus. Mas para isso, queria convidar você a fazer uma breve oração. Pai Santo e amado, neste momento nós vamos estudar um tema muito importante na Tua Palavra, Senhor Deus, que é a divindade do Espírito Santo. E para isso precisamos da Tua direção de discernimento, Senhor Deus. Por favor, que o Teu Santo Espírito trabalhe no nosso coração, para que nós possamos realmente reconhecer a divindade dEle. Que o Senhor nos guie, nos conduza e nos ajude. Em nome por amor de Jesus. Amém. Bom, vamos lá então. O próprio Jesus Cristo deu a promessa do Espírito Santo. Ele disse assim, lá em João, no capítulo 14, do verso 15 ao 17. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha que interessante, gente. Nessas palavras de Jesus aqui, nós já temos aqui um fato interessante aqui, olha. Ele vos dará outro Consolador. Cristo era o Consolador com os discípulos ali, né? Era o pastor que cuidava do seu rebanho. Mas Cristo estava para ser agora crucificado. E ele ressuscitaria e iria para o Pai. Mas agora ele diz que enviaria outro. Então olha que interessante, gente. Aqui não está dizendo uma energia, enviar uma energia, mas outro Consolador. Então, Consolador, gente, essa palavra Consolador aqui, Paracleto, né? É a palavra que diz de uma pessoa, um Consolador que consola. Então, só nesse verso aqui já podemos perceber que não se trata de uma energia, mas tudo bem. Mas vamos seguir adiante. Olha só, o Espírito Santo é Deus, né? Então vamos ver, olha. O Espírito Santo não é uma força impessoal, mas uma pessoa da Trindade, plenamente Deus, assim como o Pai e o Filho. Olha só, gente, o conceito de Trindade também é questionado também. Ah, essa coisa do paganismo, veio do paganismo, porque o paganismo tem os deuses trinos deles lá, então a Igreja Católica trouxe isso do paganismo e tal. Olha só, gente, a crença na Trindade, e se bem que essa palavra Trindade não existe na Bíblia, mas é um conceito das três pessoas da divindade, em um só Deus, porque a palavra de Deus diz claramente, há um só Senhor, há um só Deus, né? Então, se há um só Deus, como pode ser três? Bem, gente, a palavra de Deus nos apresenta o conceito de divindade, os atributos de divindade, que nós podemos perceber no Pai, no Filho e no Espírito Santo. São atributos que a própria palavra de Deus nos mostra. Então, nós não somos invencionistas dessa doutrina. Não, nós buscamos esse conhecimento da palavra de Deus. Se bem que conhecer Deus, gente, de fato, é impossível para o ser humano. Porque se nós conhecêssemos Deus como de fato Ele é, Ele deixaria de ser Deus para nós. Então Deus é muito mais além de nós. Mas o que nós podemos conhecer dEle é o que Ele nos revelou na sua palavra. Sabe? Então pela palavra de Deus nós conhecemos. Então o conceito de trindade, gente, está na Bíblia. Logo no início, quando Deus diz, né? Façamos o homem à nossa imagem. Você percebe? Não é uma pluralidade, né? E disse Deus, olha, disse Deus no singular, né? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Então olha só que interessante, gente. É uma pluralidade. É um só Deus, mas plural. Como entender isso? Bom, de fato, é mistério. Deus é um mistério para nós, sabe? Mas o que nós temos aqui é o que Ele nos revelou. O que Deus nos revelou dEle, né, do Filho e do Espírito Santo, nós temos aqui na palavra dEle.
Então é isso que nós vamos tratar. Não o que eu penso, o que eu acho, mas o que a palavra de Deus nos diz, tá bom? Então é isso que a gente tem que se basear. Não no meu conceito pessoal, humano, mas no conceito que Deus nos revelou, tá? Porque o que Ele nos revelou é para nós. Agora, o que Ele não nos revelou é mistério, é oculto. Então nós não vamos saber. Há muitas coisas que nós vamos saber só na eternidade, tá bom? Então vamos ser humildes e compreender isso. Que Deus é muito mais além do que nós possamos imaginar, tá? Mas nós vamos tratar aqui do que Ele nos revelou, tá bom? Então vamos lá. Base bíblica, né? Para que a gente creia que o Espírito Santo é Deus. Qual que é a nossa base bíblica? Tem vários versos, mas a gente separou alguns aqui só para a gente estudar, tá? O primeiro dele está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, do verso 3 ao 4. Conta a história de Ananias e Safira, que venderam uma propriedade lá e retiveram uma parte do dinheiro. E doaram para Pedro como se fosse total do dinheiro. Então Pedro repreendeu Ananias e Safira, né? E disse que ele mentiu ao Espírito Santo. E o Pedro declarou que o Espírito Santo era Deus, né? Lá em 1 Coríntios, nós vamos ver esses versos aqui, tá? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, do verso 10 ao 11, nós vemos que o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus, quer dizer, algo que só Deus poderia fazer. Lá em Mateus capítulo 28, verso 19, nós vemos ali o conceito de trindade, né? O Espírito Santo é classificado junto com o Pai, o Filho no batismo ali. Então, por que que está essa fórmula batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Por que esses três nomes para o batismo, né? Então nós vamos tratar um pouco disso, tá? Vamos ver então essa base bíblica, olha. Atos, vamos ver aqui agora então, Atos capítulo 5, olha só. O que aconteceu lá em Atos capítulo 5, verso 3 ou 4, olha. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. Então percebe, gente, Pedro declarou: Ananias, porque você mentiu ao Espírito Santo, você não mentiu para homem, você mentiu para Deus. Percebe, gente? Pedro fez uma referência clara aqui, que o Espírito Santo é Deus, sabe? Bem clara, não tem aqui dúvidas com relação a isso, tá bom? Agora, olha só, 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, olha. Mas Deus não nas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, quem pode estudar o coração de Deus, gente, se não for Deus? Sabe? Só o Espírito Santo pode conhecer, né, os desígnios de Deus, sabe? Porque ele é Deus. Um homem não pode conhecer, percebe? Lá em Mateus capítulo 28, verso 29, olha, a fórmula batismal, né? Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, por que, gente, essa fórmula trina aqui, né? Não seria só por Jesus, batizar só em nome de Jesus, né? Batizar só em nome do Pai? Por que batizar em nome do Espírito Santo? Então você percebe aqui os três nomes da Trindade, gente, sabe? Três aqui, gente, com poderes que dá autoridade ali do batismo, sabe? Do batismo, da remissão dos pecados, porque o batismo é remissão dos pecados. E quem são os deuses, desculpa, né? O Deus, né? Que está ali, né? Senão o Deus Trino, tá? Então, assim, tem essa confusão, né, gente? Puxa vida, tem até essas palavras aqui é um pouco difícil falar assim, os deuses, né? Não são deuses, sabe? São um Deus. Por quê? Mas por que um Deus? São três pessoas, por que um Deus? Porque eles são tão unidos em amor, gente, que se torna um. A palavra hebraica para um, né? Há um só Deus, a palavra hebraica é Errad. Errad. Há um só Deus, né? Há um só Deus. Há um só Errad, né? Inclusive a fórmula, né, que é usada, né? A fórmula hebraica, né? Shema, né? O Shema de Israel, né? Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Então olha só, essa palavra hebraica, né? Para o Shema de Israel, né? Que é a oração israelita, né? Ouve Israel, o Senhor é o único Deus, né? Então olha só, único, essa palavra única no hebraico é Errad. Mas esse único Errad, gente, é no plural, uma pluralidade. Olha que interessante, o mesmo conceito que é dado para o homem e para a mulher. O homem deixa pai e mãe e se unirá a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Quer dizer, Errad, a mesma palavra Errad. Quer dizer, como que pode um homem e uma mulher se tornar um? Então aqui nós vemos aqui a intimidade, o amor, a união das três pessoas da Trindade, tá? É isso que nós podemos concluir, tá bom?
Porque no mais seria, né, ficar aqui falando coisas que tá muito além de nós mesmos, né? Mas o que Deus nos revelou é isso, tá bom? Então eu estou falando para vocês pela palavra de Deus, tá joia? Bem, vamos ver agora a pessoa do Espírito Santo. Olha que interessante, gente. As pessoas dizem, né, por aí, né, que aqueles que não acreditam no Espírito Santo, né, que acreditam que o Espírito Santo é uma força, uma energia, né? Mas olha que interessante, gente. Uma energia, ela não tem sentimentos de uma pessoa. Então nós vamos ver aqui agora versos que mostram a pessoalidade do Espírito Santo, sabe? A pessoalidade dele. Vamos ver agora, olha só. O Espírito Santo possui características de uma pessoa. De uma pessoa. Por exemplo, ele tem intelecto, né? Em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 10 ou 11, né? Ele investiga e conhece as coisas de Deus, olha só. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então olha que interessante. O Espírito de Deus sonda, sabe, tem intelecto, tá? Ele investiga, ele conhece as coisas de Deus. Percebe, gente? Então uma energia não tem esse atributo aqui, né? Outro, olha, tem emoções. Efésios capítulo 4, verso 30, olha. Podemos entristecer o Espírito Santo. Olha o que diz lá em Efésios, olha. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Sabe? Olha só. Uma energia não fica triste. Não fica triste, sabe? Mas uma pessoa sim. Tem sentimentos, né? Também Paulo escreveu lá, né? Porque o Espírito Santo geme por nós com gemidos inexprimíveis. Intercede por nós, olha. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então tem sentimentos, gente. O Espírito Santo tem sentimentos. Uma energia não tem sentimento. Percebe? Então nós estamos aqui mostrando na palavra de Deus, né, o que a palavra de Deus nos revela com relação ao Espírito Santo. Então, tirar isso do contexto, gente, é coisa humana. Coisa humana. Ah, eu não acredito nisso. Bom, eu estou mostrando para vocês o que está na palavra de Deus. E eu acredito na palavra de Deus. Porque, olha que interessante, gente. Nós estudamos sobre a palavra de Deus, né? O primeiro estudo que nós fizemos foi sobre a palavra de Deus. E nós percebemos que a palavra de Deus foi inspirada. Inspirada por Deus. E quem que inspirou, gente? Quem que inspirou? O Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo. Inspirando os homens. Né? Homens santos de Deus, movidos pelo Espírito Santo, escreveram a palavra de Deus. Percebe, gente? Então nós temos uma palavra inspirada na mão. E essa palavra inspirada nos mostra a pessoalidade do Espírito Santo. Através desses versos que nós estamos lendo aqui, tá? Então eu vou mostrar para você mais uns aqui, olha. Tem vontade. O Espírito Santo tem vontade, quer dizer, uma força, uma energia, gente, uma força ativa, uma energia não tem vontade. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, olha. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, o Espírito Santo reparte os dons conforme ele quer. Tem vontade, é o querer dele, sabe? Então, ele distribui os dons, né? Conforme ele deseja, né? Não conforme a gente quer, a gente pensa, né? Mas conforme o Espírito Santo quer. Percebe, gente? Então, o Espírito Santo tem vontade. Então, você vê que são atributos de uma pessoa. Uma energia não tem vontade. Vamos ver? Ele se comunica. Olha que bacana, gente. Atos capítulo 8, verso 29, né? Ele diz para Filipe se aproximar do carro do etíope, eunuco, da rainha de Candace. Olha só o que o Espírito Santo disse para Filipe, né? E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Olha que interessante, gente. Uma energia falaria isso, né? Uma energia é uma coisa inanimada, gente. Uma energia... imagina a eletricidade. A eletricidade fala? Não fala, gente. Não fala. Sabe? Então não é uma energia. Nós vimos aqui a pessoalidade do Espírito Santo. Tá bom? Agora olha que interessante, olha. O Espírito Santo na salvação. Isso é importante. O Espírito Santo tem um papel essencial na conversão do ser humano. Sabe, gente, a divindade tem a participação ativa na salvação do homem. O Pai, que por seu imenso amor enviou o Filho, né? E o Filho, quando voltou para o Pai, também enviou o Consolador. Então você vê aqui a função, o Pai enviando, o Filho se doando por nós e o Espírito Santo trabalhando para convencer o ser humano da justiça, do pecado e do juízo. Você percebe a atuação da Trindade, né, em favor da humanidade? Isso é tremendo, gente. Isso é espetacular. Então, vamos ver. O Espírito Santo, né, convicção do pecado. Olha só. João capítulo 16, verso 8, olha. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha o que diz lá o verso, olha. E quando ele vier,
convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo que convence, sabe? Ele que vai falar ao nosso coração, sabe? Sabe aquela vozinha que você ouve, sabe? Por detrás de você, aquela vozinha que fala, olha, não faça isso não, cuidado. Sabe aquela vozinha? É o Espírito Santo falando no nosso coração, gente. É o Espírito Santo falando conosco, sabe? Quando a gente vai endurecendo o nosso coração, essa vozinha vai se apagando em nós. É um perigo, gente. É um perigo a gente se revoltar contra o Espírito Santo, se rebelar contra ele. Porque o dia que a gente deixar de ouvir aquela vozinha que nos guia, aí nós vamos cair pelo nosso próprio caminho. E aí, gente, o abismo é um passo. É um passo da blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque o que é o pecado contra o Espírito Santo, gente? É quando você não dá mais ouvido para o Espírito Santo. Quando você está em pecado, você não quer saber. Você vai ficar em pecado mesmo, você não quer se arrepender. É o pecado que você não pede perdão. Esse é o pecado imperdoável. Porque Cristo morreu por todos, gente. Cristo morreu pelo mundo inteiro, pelos pecados do mundo, sabe? Mas para que o mundo se arrependa. Mas se o mundo se arrepender, vai morrer no pecado. Então, quando a pessoa endurece o coração, gente, não ouve mais aquela vozinha que fica falando. Então nós devemos tomar cautela, para que a gente não possa endurecer o nosso coração, tampar os nossos ouvidos para a voz do Espírito Santo, que clama a nós todos os dias, tá? Então é o Espírito Santo que nos convence do pecado, tá? Olha só, regeneração e novo nascimento. João 3, do verso 5 ao 6, olha. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Tá vendo? Ninguém pode nascer de novo, gente, sem o Espírito Santo. Sabe? Ninguém pode. Porque o Espírito Santo nos convence do pecado. E nos mostra a malignidade dele. E aí, a partir do momento que a gente tem uma consciência desse pecado que é mal, que é ruim, a gente quer não fazer mais ele. A gente quer buscar agora a Deus. E o Espírito Santo vai nos dando força, nos capacitando. Sabe? Mas olha que interessante, uma coisa importante você entender. O Espírito Santo não tira de nós o livre-arbítrio. Sabe? Ele não é arbitrário, que chega em nós e toma conta da gente e a gente faz o que ele quer. Não. Ele nos aconselha, ele nos conduz, nos guia. Desde que a gente queira segui-lo. Mas ele não tira de nós o livre-arbítrio. Tá? Então, a nossa parte tem que ser feita também. Então nós compreendemos, entendemos, nós temos que declarar, eis-me aqui, Senhor. Né? Cumpra-se em mim a tua vontade. Como Maria fez quando o Espírito Santo falou, né, que ela receberia, né, o dom, né, de ter o Filho de Deus. Né? Então ela diz, cumpra-se em mim, faça a sua vontade. Percebe, gente? Então, nós temos a nossa parte a ser feita, tá? Então a gente pensa o seguinte, que o Espírito Santo vai transformar a gente como um passe de mágica. Não, a gente tem que aceitar, compreender e se posicionar. Essa é a nossa parte. Nós entendemos, nós compreendemos o pecado, que o pecado é ruim, então isso provoca em nós um arrependimento. E esse arrependimento, se ele for sincero, vai provocar em nós o quê? Uma mudança. Porque se eu me arrependi, eu não vou me arrepender e voltar a fazer de novo o pecado que eu fazia antes. Se eu me arrependi, agora eu vou ter o quê? Uma luta contra o pecado. Porque eu não quero mais pecar. Então o Espírito Santo vai me dar poder para vencer o pecado. Percebe? E aí então eu vou de glória em glória crescendo. Eu posso pecar? Posso. A gente pode pecar. O pecado habita em nós, né? No nosso DNA. Mas a luta contra o pecado é uma coisa constante na vida do cristão. Então um pecado na vida do cristão é um deslize. E João disse lá, né? Filhinhos, se pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Né? Cristo Jesus. Mas não é para nós vivermos no pecado. Percebe? Tem diferença em você dar uma escorregadinha aqui ou ali, né? Do que você viver na prática do pecado. Isso é diferente, tá bom? Então, olha só, o Espírito Santo produz em nós, né, um novo nascimento, né, uma regeneração. Olha só, habitação em nós, né, ela habita em nós, né, olha. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, olha que interessante, nosso corpo, gente, é templo do Espírito Santo. Então, se nós permitirmos que ele faça morada em nós, ele vai nos conduzir, nos guiar, tá? Então, nosso corpo, nós temos que cuidar dele. Né? Nós vamos tratar disso mais para frente, mas é importante você saber disso. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você não enche seu corpo de lixo para que o Espírito Santo habite dentro dele. E nem cheio de pecado para que o Espírito Santo habite dentro dele. Então você tem que buscar o quê? Uma comunhão com o Espírito Santo. Uma purificação de mente e de coração. Sabe que o Espírito Santo atua em nós, transformando a nossa vida. Percebe? Olha só, o Espírito Santo na vida cristã, né? Você vê como que é importante, gente? Negligenciar o Espírito Santo, a gente corre um risco muito grave de perdermos a salvação, gente. Sabe? Ele atua continuamente no crescimento espiritual do cristão. É muito importante nós termos a consciência de que o Espírito Santo atua nas nossas vidas, sabe?
É Ele que nos move, que nos conduz, que nos guia, nos leva, sabe? Nos direciona o caminho. Percebe, gente? Então, se negligenciar, nós corremos sério risco, tá bom? Então, olha só, a santificação, né? 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, olha. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Que coisa maravilhosa, não é verdade, gente? Então, o Espírito Santo nos transforma, né? A imagem de Cristo. É de glória em glória, gente, como eu disse pra você. É reconhecendo o pecado, pegando ojeriza pelo pecado, sabe? Repulsa pelo pecado, para que nós não venhamos a cometê-lo de novo. É um genuíno arrependimento, gente. Um arrependimento genuíno. Eu me arrependi, eu não quero praticar esse pecado mais. Esse pecado tá, sabe? Tá me forçando, mas eu quero que, Senhor Deus, me dá poder para vencer esse pecado, Senhor Deus. Esse pecado me faz mal. Eu não quero mais praticar. Eu não quero mais viver debaixo da escravidão, desse vício, sabe? Desse mal que me prende. Paulo chama assim, né? O pecado tenazmente nos assedia, né? Cola, gruda em nós. Então, Senhor, me livre, me purifica, Senhor Deus, desse pecado, sabe? Então, o Espírito Santo vai nos trabalhar no nosso coração, vai nos fortalecendo, nos dando força. Filho, o caminho é esse, ó, anda por esse caminho aqui, olha. Sai dali, filho, não vai para ali não, ali você vai cair ali. Então, você vai dando voz ao Espírito Santo, ele vai te guiando, te conduzindo, tá? E você vai de glória em glória sendo santificado, tá bom? Olha que interessante, né? Direção e ensino, olha. João capítulo 14, verso 26, olha. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, olha só, o Espírito Santo ensina todas as coisas e lembra as palavras de Cristo. Então, gente, seja sincero, uma energia tem esse poder, gente, de nos fazer lembrar. Tem esse poder, né? Percebe, gente? Então, o Espírito Santo intercede por nós, geme por nós com gemidos inexprimíveis, gente. E tem pessoas que ainda desdenham da divindade do Espírito Santo, né? Desdenham do Espírito Santo de Deus. Temos que tomar muito cuidado, viu, gente? Muito cuidado. Agora, tem um fato interessante, gente, que eu queria tratar com vocês com relação aos dons espirituais, né? Olha que diz em 1 Coríntios capítulo 12, versos 4 ao 11, olha. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, o que acontece no mundo pentecostal, né? Se a pessoa que foi batizada nas águas, ela não falar em línguas, ela é tida como um cristão de segunda categoria, de quinta categoria. Porque, segundo a crença pentecostal, ele não foi batizado com o Espírito Santo. Porque, segundo a crença pentecostal, para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo, ela tem que falar em línguas. Gente, o que nós vemos aqui? Que há diversidade de dons. Há diversidade. Mas o Espírito é o mesmo. Então, se uma pessoa não fala em línguas, mas tem dom de cura, ela não tem o Espírito Santo? Se uma pessoa não fala em línguas, mas ela tem discernimento de espíritos, ela não tem o Espírito Santo? Sabe? Gente, o inimigo trabalha para seduzir e enganar. E eu vou falar para você o que aconteceu. Um rapaz, né, uma pessoa muito sincera, chegou para mim, eu estava comentando com ele sobre essas questões, né? Ele chegou para mim e falou assim para mim: "Sou Ivan, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo?" Eu falei: "Por que, Marcos, você está falando isso para mim?" Porque quando eu fui batizado na minha igreja, eu não falava em línguas. E eu via as pessoas falando em línguas e eu não falava. Então as pessoas começavam a olhar para mim com um olho meio torto. Você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, né? Às vezes pensava até que eu estava em pecado. Olha só, gente, que opressão que a pessoa passa, gente, nessas doutrinas aí equivocadas, gente. Percebe? Aí sabe o que ele fez? Ele contou pra mim: "Nossa, Ivan, como eu não falava Espírito Santo, como eu não falava em línguas, e eu, para não ficar meio que isolado da comunidade, eu comecei a enrolar a língua. Eu comecei por mim mesmo, comecei a enrolar a língua lá, e aí o pessoal acreditou que eu estava com o Espírito Santo. Mas eu fiz aquilo para mim não ficar excluído da comunidade." Percebe, gente? Percebe o que ponto que chega essa crença falsa aí, né? De que a pessoa, para ser batizada com o Espírito Santo, ela tem que falar, tem que falar em línguas. Se ela não falar em línguas, ela não foi batizada. Então, não é assim, gente, não é assim. E outro detalhe, eu digo para vocês: essas pessoas que ficam falando em línguas aí, enrolando a língua aí, pra lá e pra cá, estão mais querendo chamar atenção para si mesmo do que para Deus, viu?
Estão mais querendo aparecer para falar que é cheio do Espírito Santo, que tem autoridade, sabe? E são um bando de charlatões. Tá? Eu digo para vocês, charlatões. Ah, Ivan, mas eu falei o dom de línguas na igreja, Ivan. Bem, gente, eu vou falar para vocês. Eu não duvido do dom de línguas, que é bíblico. O dom de línguas é bíblico. Mas qual é o dom de língua? Nós vamos saber já. Qual que é o dom de língua bíblico, gente? Será que é esse aí? Xarabalá, labacanta, salalanta? Será que é esse que é o dom de línguas? Será? Então nós vamos tratar sobre isso, tá? Por quê, gente? Porque olha só o que diz aqui, olha. O dom de línguas, a manifestação do Espírito, é dada a cada um para o que for útil. Então, os dons que Deus concede aos seus filhos é para a edificação da igreja, para que for útil. Que utilidade tem, gente? Uma pessoa chegar e ficar falando em língua estranha que ninguém entende. Qual que é a utilidade disso, gente? Né? Edifica a igreja em quê? Por que tem muito cristão hoje aí, gente, que se diz crente, muito crente que se diz cristão, na verdade, né? Muito crente que se diz crente também, né? Que não conhece nada da Bíblia. Porque é só louvorzão, né? É só xarabalá, labacanta, salamanta, né? E não estuda a palavra de Deus. E cai em muitos erros. E muitos erros. Então, tome cuidado. Tá? Tome cuidado, tá bom? Bom, vamos lá então, olha. O batismo do Espírito Santo, né? Batismo do Espírito Santo, esse é um detalhe que eu quero comentar com vocês aqui sobre essa questão do batismo do Espírito Santo. Então, necessariamente, a pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela fala em línguas? Bem, gente, eu digo para você. Você viu quando Cristo foi batizado, Cristo falando em línguas? Né? Você viu? Você viu Pedro falando em línguas? Né? O apóstolo Paulo, quando foi batizado por... Nossa, me fugiu o nome agora daquele que foi lá, né? Que eu não me lembro agora o nome daquele que foi, que Deus mandou que ele fosse lá para Paulo, porque Paulo estava cego, né? 3 dias. Me fugiu agora da memória aqui agora, mas tudo bem. Paulo foi batizado, gente. E ele não falava em línguas estranhas. E Paulo ainda declara. Paulo falou assim, olha, eu falo muito mais língua de qualquer um de vocês aqui, olha. Mas eu queria falar em apenas 2, 3 palavras. E as pessoas se convertessem. Do que ficar falando um monte de línguas aí que ninguém vai entender nada. Sabe? E Paulo diz assim, como que você fica falando em línguas? Imagina só uma trombeta que não dá som certo. Então, se você não fala com inteligência, né? Se você não fala com inteligência, de nada adianta. É como se estivesse falando ao ar, Paulo fala. Como se estivesse falando ao ar. Percebe, gente? Então, nós temos que tomar questão com isso, olha. Então, né, o batismo do Espírito Santo, né? Então é isso que eu falei para vocês, ó. Isso é um tema debatido entre os cristãos, mas em geral é visto como a capacitação do crente para testemunhar e viver no poder de Deus. Então, essa é a importância do batismo no Espírito Santo. Então, não é a pessoa ser batizada, falar em línguas, ficar falando em línguas e continuar vivendo aquela vidinha medíocre. Aquela vidinha sem um conhecimento da palavra, sem uma profundidade bíblica, ficando só no leitinho, nunca toma uma comida espiritual mais sólida, mais profunda, não dá testemunho da verdade. Pelo contrário, muitos deles são escândalos na igreja, sabe? Infelizmente, muitos deles escandalizam a igreja, sabe? Se dizem cristão, mas faz tudo que o diabo gosta, sabe? Pessoas que se dizem batizadas pelo Espírito Santo, mas que não obedecem a Deus, gente. Não obedecem a Deus. Não guardam os mandamentos de Deus, sabe? Então, cuidado, gente. Cuidado com esses dons aí, tá? Para não ser enganados, tá? O diabo também faz muitos prodígios. A palavra de Deus diz claramente isso. Ele pode até se transformar em anjo de luz. Então, tome cuidado com esses dons por aí, sabe? Tome cuidado, tá bom? Nós vamos tratar isso mais pra frente sobre como provar os espíritos, tá bom? Então, olha só. O Espírito Santo, gente, quando a gente é batizado no Espírito Santo, ele nos dá poder para testemunhar. Olha só o que diz lá, né? Atos capítulo 1, verso 8, olha. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Percebe, gente? O Espírito Santo dá poder para nós sermos testemunhas. E o que é testemunha, gente? Sabe? É você viver, sabe? Seguir os passos de Cristo, gente, andar nas pegadas de Jesus. Jesus disse assim, olha, aquele que anda após mim, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, sabe? Você já se negou a si mesmo? Sabe? Eu vou dar um exemplo para você, gente, de negar-se a si mesmo. Aconteceu comigo esse fato, e eu quero contar para vocês aqui, como um testemunho até, tá? Eu estava prestes a me aposentar, eu trabalhava no presídio, né? Eu estava prestes a aposentar, então eu decidi, quando eu me aposentasse, eu queria fazer uma viagem. Eu gosto muito de moto. Eu falei, vou comprar uma moto grande para mim fazer uma viagem. Eu quero ir para o Nordeste, eu quero fazer evangelismo lá no Nordeste. Então eu vou unir o útil ao agradável. Eu vou comprar uma moto, eu vou conhecer no Brasil, mas eu vou evangelizando.
Então eu vou lá pro Nordeste, vou fazer evangelismo lá no Nordeste, ajudar as comunidades carentes. Esse era o meu desejo. E eu já estava fazendo planos para isso. De repente eu recebo um telefonema do pastor distrital, me ligando, me pedindo um apoio para que eu ajudasse um obreiro bíblico no ministério carcerário. Gente, quando ele falou isso para mim, eu falei, puxa, sair do presídio agora. Voltar pro presídio. Eu, para ser educado, falei, pastor, o senhor me dá um tempo para mim orar, né? E depois da resposta. Na verdade, eu já não queria, entendeu? Mas para ser educado com o pastor, para não falar não na cara, né? Eu falei assim, vou dar um tempo, né? Depois eu falo para ele não, né? Que esse é meu desejo. E o pastor falou assim, sim, irmão Ivan, eu vou estar orando por você. Desliguei o telefone. Quando eu desliguei o telefone, gente, Deus falou no meu coração. Você vai ser como Jonas? Eu mandei Jonas para Nínive, ele foi para Tarsis. Eu tô te mandando pro presídio, você tá querendo ir pro Nordeste? É isso que você quer fazer? Aí no meu coração, né, veio aquele pensamento, né? Mas o que eles vão falar de mim lá no presídio, né? Os meus amigos que trabalham comigo tanto tempo lá. Ah, o Ivan aposentou e veio pregar pra preso, né? Meio que envergonhado, né? Sentindo vergonha, né? E os presos também vão falar, o funcionário tá pregando pra preso aqui, o que vai acontecer, né? Qual que é a reação de tudo isso, né? Então, gente, Jesus falou no meu coração, se você se envergonhar de mim diante dos homens, eu vou me envergonhar de você diante do meu Pai que está no céu. Ah, gente, na hora eu falei, Senhor Deus, eis-me aqui. Aí eu entendi, gente, o que é nega-se a si mesmo. O meu desejo era fazer o quê? A minha vontade de ir para o Nordeste, fazer o que eu queria. Mas Deus disse, eu quero você lá no presídio. Então, fazer o que você não quer, sabe? Mas para a glória de Deus. E é maravilhoso isso, gente. E está sendo uma bênção, 18 pessoas já foram batizadas lá, sabe? Para a glória de Deus. Então, nós temos que dar testemunho. O Espírito Santo nos dá, gente, poder para ser testemunha de Cristo. Para testemunhar, para sermos cristãos, sabe? Jesus Cristo não quer membros de igreja. Deus não quer membros de igreja. Deus quer discípulos, sabe? Discípulos que sigam o Mestre. Porque, gente, olha, falar que é cristão, mas fazer tudo que o diabo gosta, tá cheio por aí. O Brasil diz que o Brasil é um país cristão e é um país mais corrupto do mundo. Como pode ser isso? Como pode um país ser cristão e ser corrupto? Percebe? Por quê? Porque é um falso cristianismo, gente. Cristianismo de fachada. E tá cheio na igreja de cristãos de fachada. Deus não quer membros de igreja, gente. Deus quer discípulos, tá? Discípulos. E o Espírito Santo nos dá poder para sermos discípulos de Cristo. Para dar testemunho da verdade, tá? Porque nós vamos andar na verdade como Cristo andou. Porque nós vamos seguir os passos de Cristo, tá bom? Então presta atenção nessas coisas. E aí, finalizando, né, então, nós temos aqui o conceito de trindade, né? Olha, o Espírito Santo é Deus, uma pessoa ativa na vida do crente, essencial para a salvação e crescimento espiritual. Devemos buscá-lo, ser guiados por ele e permitir que ele nos transforme à imagem de Cristo. Olha que diz aqui, né, Isaías, né? Olha, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Que eu e você, gente, possamos realmente buscar ser fiel, ser cristão de fato, dar, sabe, espaço para que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, abrir o nosso coração para Jesus. Jesus diz assim, olha, estou à porta e bato, que está de lá de fora, ele quer entrar. Cabe a nós abrir o nosso coração, sabe, para receber os dons que Deus quer dar para nós, gente. Dons maravilhosos que ele tem, sabe, aguardando para todo aquele que crê, em abundância, dons em abundância. Mas basta o quê? A gente crer e aceitar e se colocar à disposição para que Deus atue por meio de nós. Que Deus te abençoe. Que eu e você possamos realmente nos tornarmos cristãos de fato e de verdade. Não apenas de boca, mas de fato e de verdade. Deus te abençoe. Um grande abraço do seu amigo Ivan.